Eu vou ler um texto que o Senhor me deu nessa tarde. Eu estava aqui, né, na ministração, e o Senhor me deu um texto nessa tarde, né, e ele tem falado ao meu coração, isso como pastor, né, isso me incomoda muito, dessa crise, né, essa crise que o mundo está passando, uma crise de obediência, né, no caso que está imperando é a desobediência, e a crise da humildade, né? Isso tem que voltar, porque está também atingindo as igrejas também. Amém? Então, como é que nós vamos, não é, consertar isso nas nossas vidas e não permitir que as pessoas que estejam perto de nós, que estejam nos assistindo, pratiquem isso? Nós vamos estar, né, com o coração completamente voltado para Deus, para a sua palavra, porque Jesus, ele foi um exemplo, aleluia, diga exemplo. Ele foi um exemplo de humildade. Mas eu estava estudando a palavra e eu também vi um outro homem, também que deu um exemplo também de obediência e humildade. Você poderia abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 3, versículo 25, que nós vamos ver, aleluia, o início dessa ministração. E essa ministração, ela tem um nome, não é, que eu já estava ali meditando sobre isso. O título dessa ministração é João Batista, o precursor de Jesus. Amém? Quantos sabem que ele foi precursor de Jesus? Quantos sabem que João Batista, não é, ele veio, não é, preparar, não é, o caminho, aleluia, que chama-se a plenitude dos tempos. Aquele que teve, se Jesus, vamos dizer assim, se Jesus não tivesse vindo no tempo, ele poderia até assumir essa posição. Estou falando, amém? Estou parafraseando. Porque ele veio exatamente preparando aquele caminho. João Batista, ele trilhou, não é? Ele representou e representou muito bem. Quantos sabem disso? Diga assim, para representar Jesus aqui na terra, precisamos representar muito bem. Aleluia, nós somos cooperadores dele aqui na terra. Quando você se disponibiliza para representar bem ao Senhor aqui na terra, diz a Bíblia que ele é com você. Porque você já foi ungido pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. Atos 10, 38, amém? Ele diz que Jesus Cristo, ele andava desfazendo as obras do diabo, porque Deus era com ele, e Deus é com você também. Se você fizer a obra, se você se colocar à disposição de Jesus, à disposição do céu, ele é com você também. De fato que onde você está, ele vai estar. Mas ele só pode agir se você permitir. Se você fizer de conta que apenas ele existe, mas que você não representa ele também não pode fazer nada. Mas ele está pronto exatamente para fazer o que você, aleluia, vai fazer. Ele diz até porque as obras, aleluia, que ele fez, nós podemos fazer maiores ainda. É assim? É como está escrito. Então, João Batista, ele começou, não é? Ele veio 6 meses antes do Mestre Jesus Cristo, e ele começou a preparar. Eu acho maravilhoso que eu estou lendo essas partes, justamente esse ministério de João Batista, que ele veio preparando e as pessoas chegavam para cima dele para perguntar, mas você é o Cristo? Não sou eu não. Você é aquele que estava por vir, aquele profeta? Não sou eu não. Vocês vão ver ele está chegando, ele está vindo, eu estou só preparando o caminho para ele. Aleluia. Eu posso pensar também no contexto de igreja, nós também temos essa disposição, ser um Barnabé, amém, irmãos? Ser um Barnabé, você pode ser um Barnabé na vida do seu irmão. Todo mundo só quer ser Paulo, né?
Mas que tal você ser um Barnabé? Que tal você procurar também ajudar o seu irmão de alguma forma? Aleluia. Pegando junto, não é? Fazendo visitas, orientando. Olha, o caminho é por aqui, o caminho não é esse, o caminho é esse. Esse que você está andando não vai dar muito certo, não vai chegar onde você quer, onde Deus quer, mas você vai por aqui, eu posso te ajudar, a gente pode pegar junto, eu posso gastar um tempo com você, se for preciso, aleluia. E aqui João Batista, versículo 25, diz assim, ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Eu fui procurar saber exatamente, né, que tipo de contenda foi essa. Essas contendas, diga assim, essa contenda foi uma contenda, diga, é uma contenda, diga, doutrinária. Purificação, existe a purificação, né, que nós precisamos, né, estar em contato, que isso de fato já foi feito por Jesus Cristo, aleluia. Mas os judeus, você vê que eles suscitavam uma contenda. Os judeus discutiam, não é assim não é isso não, porque essa purificação, o qual o João Batista estava pregando, é exatamente, aqui no grego, quer dizer o seguinte, quer dizer, limpeza de culpa, de pecado, feito pelo sacrifício expiatório de Cristo. Esse é exatamente o que nós cremos, amém? O que nós praticamos, aleluia. Mas os judeus não entendiam, na verdade ainda não entendem isso, não é? A purificação, o qual eles achavam, era justamente um banho, purificação do corpo. Aquela água, inclusive os arqueólogos encontraram pelo menos umas 100 piscinas, não é? Daquelas pessoas que tinham certas condições financeiras, elas faziam na sua casa, na frente da sua casa, uma piscina de 2 metros por 3 metros por 1,20 m de profundidade. E ali eles se purificavam. E aquela piscina eles dividiam em 2 partes. Porque aquela água que aquela pessoa descia ali, e tinha que imergir todo o seu corpo, aquela purificação ali, aquela água tinha que ser dividida, porque aquela água que aquela pessoa tinha tomado banho, ela já estava impura, outra pessoa não podia entrar. Então os judeus, eles entendiam que a purificação ainda entendem pela antiga aliança. Então por isso que quando João Batista estava chegando, não é? Fazendo a obra, então eles discutiam, não, mas não é assim não, mas eu creio desse jeito, eu creio assim, não, porque diz assim a Escritura, sim, mas nós estamos vivendo um novo tempo, diga, estou vivendo um novo tempo, diga, a purificação, aleluia, diga assim, a purificação agora é a limpeza, diga assim, esse varão que acabou de se converter, ele foi purificado dos pecados que tinha na vida dele. Sabe como, irmão? Diga assim, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E os judeus e os discípulos de João, a Bíblia diz que eles suscitavam discussão entre eles, mas chegaram para João, disseram assim, ó João, os discípulos de João, olha João, está acontecendo uma coisa, eu estou falando sobre humildade e sobre obediência. Olha, João, está acontecendo uma coisa aí. Eu acho que isso não vai ser muito bom para ti, não. É o que acontece conosco hoje, no nosso meio. Está acontecendo uma coisa por aí, preste atenção. Ó, tem um homem, uma pessoa aquele, que tu andas falando sobre ele. Ele está também batizando. Mas quem veio primeiro não foi tu? Não devia ser tu, rapaz. Não é ele não, ele chegou agora. Mas ele está por aí, ó, fazendo o mesmo que tu estás fazendo, batizando também. Pergunta ao seu irmão assim, se fosse com você.
Será que você ia ficar satisfeito com isso? Você ia achar que estava havendo alguma perseguição, ou seja, uma competição? Aí João Batista diz assim, os discípulos dizem assim, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, que tu batizasse ele, do qual tens dado testemunho, tu tens falado sobre ele, que tu não é digno de desatar as sandálias. Aquele que tu dissesse que ele é o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, pois ele está também competindo contigo. Aí João Batista disse assim, e todos lhe saem ao encontro. Ó. Quer dizer, já estava colocando, os discípulos querendo colocar já uma contenda, todos já estão, em vez de vir para tu, agora estão indo para ele. Responderam João, diga assim, João respondeu à altura. Disse João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Aleluia. Ele já cortou o barato dos discípulos. Já cortou aquele momento que poderia ser uma contenda, poderia ser uma discussão, poderia ser uma inveja, poderia ser qualquer coisa, uma fofoca, qualquer coisa. Ele já cortou. Disse, olha, a obra que ele está fazendo, só quem pode fazer é quem representa o céu. Aleluia. Nicodemos esteve com Jesus e disse, olha mestre, uma coisa também é certa. Eu entendo o que você está dizendo aí. Porque o que tu faz, só pode ser da parte de Deus. Amém? Eu quero que você vá exatamente juntando sobre isso, sobre essas verdades. Aleluia. Quando os homens da lei, os fariseus, pegaram os discípulos de Jesus, disseram assim, nós vamos agora dar uma pisa neles, vamos fazer alguma coisa para parar essa obra. Disseram, rapaz, é o seguinte, já tentaram fazer isso também. Tentaram fazer isso, não deu certo não. Uns já morreram, outros dispersaram, uma coisa é certa. Se isso que eles estão fazendo não for de Deus, isso vai perecer. Mas se for de Deus, quem somos nós para ir contra Deus? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vá se fortalecendo, que você, alguém aqui é filho de Deus? E Deus não mudou. Amém? Amém? Aleluia. Então, nós podemos entender exatamente esse poder. Hoje à tarde foi falado sobre o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, a cruz de Cristo é o poder de Deus, e esse poder está dentro de mim, dentro de você, aleluia, e nós podemos desfrutar desse poder, aleluia, e diz assim, olha, vós mesmos são testemunhas, sois testemunha, de que vos disse, eu não sou o Cristo, eu já falei para vocês, eu não sou o Cristo, humildade, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, que sou eu, e o ouve, muito se regozija. Diga para o seu irmão, quando o seu irmão estiver fazendo sucesso, não fique triste, fique alegre. Aleluia, aleluia. E João diz assim, olha, ele é meu amigo. E o meu amigo está fazendo sucesso, e eu estou muito feliz com isso. Aleluia. Eu estou muito feliz com isso. Aleluia. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu, diga, humildade. Amém? Não é todo mundo que quer que o seu colega
né, cresça e ele diminua. Não, ele quer crescer e quer que os colegas diminuam. Não foi o caso de João Batista, amém? Aleluia. Nós precisamos, irmãos, quebrar isso que está chegando do mundo para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Nós não podemos deixar essas coisas invadir o nosso coração, nem a nossa mente, amém, irmãos? Amém. Aleluia, porque a nossa vida ela é muito preciosa, e nós podemos perder muitas coisas por conta disso, aleluia. Isso eu estava lendo hoje à tarde, não é, esse texto, e eu senti no meu coração de falar para a igreja exatamente sobre isso. Porque João Batista, ele tinha um ministério excelente ao ponto de Jesus dizer assim, olha, até hoje eu não vi um profeta nascido de mulher igual a João. Aleluia. Por quê? Porque João, ele representou e representou muito bem. Nós, eu e você, nós somos chamados por Deus para representar bem o Evangelho. Aleluia. Não foi para apenas sermos crentes secretos, agentes secretos do Evangelho, mas foi para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguém aqui crê? Amém. Aleluia. Então o Evangelho que você crê é o poder de Deus para mudar a sua vida, da sua família, do seu vizinho, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. Aleluia. Eu creio no milagre de Deus na vida do meu irmão, o David, eu creio nesse milagre hoje. Hoje aconteceu o milagre. Eu falei que hoje aconteceu o milagre. Existe milagre maior do que esse? Eu falei aqui quando eu estava aqui, eu lembro que eu falei que hoje à noite era uma noite de milagres. E não existe salvação, não existe milagre maior do que a salvação de uma pessoa. Não existe milagre maior. Aleluia. Amém, irmãos? E nós precisamos imitar, como o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm que ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Então Cristo foi um exemplo de humildade, Cristo foi um exemplo de submissão. Tudo o que ele fazia, ele dizia, eu faço o que o meu pai mandou que eu fizesse. Aleluia. Agora ele também diz, se vocês praticarem o que eu estou dizendo, que essa palavra, vocês verdadeiramente sois os meus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus Cristo? Então pratique essa verdade, pratique essa palavra, amém? Aleluia. E agora eu quero falar de Jesus. Abra lá em João, no capítulo 13. Aleluia. Dá esses dois exemplos, o de João Batista e o de Jesus Cristo. Eu só quero entender, meu irmão, como a palavra de Deus, ela pode mudar as nossas vidas. Aleluia, eu quero entender que tudo isso é para que eu e você, para que nós venhamos a imitá-los. Aleluia, pelo menos nós podemos começar. E Jesus dá um exemplo ao ponto de chamar a atenção dos discípulos, que diz assim, João 13, versículo 1, diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Diga, Jesus me amou até o fim. Aleluia, ele continua amando ainda, porque a Bíblia diz, em João mesmo 3,16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, amém? Aleluia, de tal maneira. Mas aqui diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos,
e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Diga para o seu irmão assim: lava pés, não caiu de moda. Quando eu estava estudando esse texto, eu vou ler ainda mais o resto para vocês. Quando eu estava estudando esse texto, então veio exatamente essa mensagem, não é? Que a escassez, essa questão mesmo de humildade, porque isso é humildade, lavar pés é humildade. Concorda? Não, parece que saiu da igreja isso. Nós víamos com mais frequência os lava-pés das igrejas. Quanto que nisso? Não é verdade? Então é uma coisa, irmãos, são atitudes que nós precisamos retornar para a igreja. Na verdade, eu quero dizer para você que Jesus, pelo fato de ele ter feito isso, não deixou como mandamento, deixou como exemplo. Não é mandamento, mandamento é a ceia do Senhor, mandamento é o batismo nas águas, por imersão, não é por aspersão, mas é por imersão. Isso é mandamento. Mas isso aí é exemplo. Amém? Para que a igreja também tome essas atitudes. Aleluia. E Jesus, no meio da ceia, está dizendo a Bíblia aqui, no período da ceia, ele se levantou e foi lavar os pés dos discípulos. Interrompeu a ceia. Aleluia. Que era a última ceia. Então Pedro, é versículo 9 agora, né? É o 6. Aleluia. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Não, eu sou orgulhoso. Pedro era orgulhoso. Ele não quis. Jesus lavou dos outros, os outros aceitaram, mas Pedro disse: não, peraí, não, eu sou mais espiritual do que os outros, eu posso até lavar o seu. Eu posso lavar o seu, agora você lavar o meu? Não, eu não vou aceitar um negócio desse, não. Já disse, fica quieto. Já disse a mesma coisa para João Batista. João Batista disse assim: olha, mestre, eu queria ser batizado por ti, tu vem a mim para eu ser batizado. Ele disse: pai, olha, fica quieto, o que importa é que a justiça seja feita e obedecida. E a Bíblia diz, no batismo de Jesus, pelo fato de ele ter obedecido a Deus, aleluia, o céu se abriu. Diga assim: quando nós obedecemos a Deus, o céu se abre a meu favor. Aleluia. Tempo de obediência. Os céus estão prontos para se abrir para você. Aleluia. Deus só quer que você obedeça. Ele vai continuar se abrindo. Jesus não pediu para o céu se abrir. Ele só obedeceu. E a Bíblia diz que os céus se abriram. E Jesus, o próprio Pai diz assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em obediência. Diga para o seu irmão assim: não existe outro evangelho. Nós temos que obedecer esse evangelho. Se aparecer outro, pode rejeitar, é maldito. Esse é o verdadeiro, esse que nós pregamos é o verdadeiro. É o evangelho que salva, que cura, que resgata, que restaura, que conserta. Esse é o evangelho do poder de Deus. Aleluia. Só esse evangelho tem poder. Versículo 7, não é esse? Respondeu Jesus:
O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nesse caso, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E agora? Vai ou não vai? Vai aceitar ou não vai? Os outros receberam, aceitaram, faz parte. Agora tu vai ficar de fora? Pega você assim, vai ficar de fora? Aleluia, ninguém quer ficar de fora. Vai ficar de fora, então faça conforme a sua vontade. Para permanecer dentro do barco, tem que fazer segundo a vontade de Deus. E tem muita gente pulando fora do barco. Aleluia. Temos que ter cuidado, irmãos. Aleluia. Eu, como pastor, e pastor local, pastor presidente de igreja, dessa igreja, eu tenho responsabilidade de estar falando essas verdades. Cuidado para não sair do barco. Cuidado para não soltar a mão de Jesus. Porque você só frutifica se estiver ligado. E você foi chamado por Deus para dar frutos. E só dá fruto quem está ligado. Se cortar, tchau. Vai murchar e vai para o fogo. Aleluia, temos uma vida, e essa vida que você tem é preciosa demais. Aleluia, então obedeça a Deus. Aleluia. Então Pedro lhe pediu: Senhor, neste caso, já que você está me dizendo que se eu não lavar os pés eu vou ficar de fora, eu não quero ficar de fora, porque só tu tem as palavras da vida eterna. Disse o próprio Pedro lá em João, capítulo 6, versículo 66, 67, né? Mais ou menos aí. Porque Jesus disse assim: olha, e tu, Pedro? E vocês? Porque Jesus pregava duro. Estava falando justamente da ceia. Esse discurso é muito duro. Eu quero uma coisa que agrade meus ouvidos. Como diz Paulo lá em 2 Timóteo. Pessoas, nesses últimos dias, vão ter coceira nos ouvidos. Só vão querer ouvir o que eles querem. Mas Jesus diz assim: olha, você não tem que ouvir o que você quer. Você tem que ouvir aquilo que você precisa ouvir. Aleluia. Aleluia. Aquilo que você precisa ouvir é que tem que ser ministrado daqui de cima. Porque nós não estamos aqui para ministrar a palavra de Deus, para agradar as pessoas, para agradar a Deus, fazendo bem às pessoas. Como disse o homem, está na moda muitos pregadores que não pregam e muitos ouvintes que não ouvem. Porque esses que não pregam só contam história. E não é o que Deus quer. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você seja vencedor em todas as coisas. Deus quer que você se apronte por dentro, que crie uma estrutura por dentro. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, porque só quem te sustenta é a palavra de Deus. Aleluia. Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, declarou Jesus. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Vou parar um pouquinho para explicar aqui, né? Vamos ter tempo, já vamos para a Santa Ceia, vou concluir aqui para a Santa Ceia.
Nós já sabemos que o lava-pés era como se fosse uma tradição, diga tradição. Quando Jesus falou assim, olha, vocês, o corpo não precisa, é só os pés mesmo. Porque você já tomar o banho hoje, não é possível. Os pés, é preciso que lave os pés. Por quê? Quando sabe que naquela época não existia asfalto. As ruas, estradas, eram de pó, de terra. Só veio se criar alguns pisos anos depois em alguns lugares, que eram os romanos, na verdade eram os soldados romanos, que quebrava pedra e fazia alguns ladrilhos e algumas ruas. Só aquele ali por perto dos palácios, inclusive eram os prisioneiros. Mas a maioria era só areia. Então, quando chegava uma pessoa na sua casa, ela, antes de entrar, os pés eram lavados, porque andava com aquelas sandálias abertinhas. Quanto sabe disso? Sandáliazinha abertinha, juntava muita poeira nos pés. Lembra-se que Jesus diz assim, vocês vão fazer a obra, ele disse para os discípulos, vocês vão fazer a obra, se você bater numa porta, e a pessoa não te receber, não tem problema, bata os pés e vai embora, lembra disso? Bate os pés, ou seja, tira a poeira com a mão mesmo e volta, vai embora. Porque era tradição se lavar os pés, agora tem uma peculiaridade, deixa eu ler aqui para vocês. Pois ele sabia quem era o traidor. Mais em cima um pouquinho, né? Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo. Sabe por quê? Porque quem lavava os pés das pessoas não era o dono da casa, eram os escravos. Eram pessoas que trabalhavam nas casas. E Jesus, sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos. Ele disse assim, olha, se eu sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, é nada demais você lavar os pés uns dos outros? Que orgulho é esse? Nada demais? Concluindo o capítulo, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Aleluia, irmãos. Necessariamente, os diáconos já podem vir, já fiz o convite para a salvação. Necessariamente, você não pode, não tem isso. Quer dizer que eu vou ter agora que está lavando os pés dos outros. Existem tantas coisas que você pode servir a seu irmão sem se lavar os pés. Muitas coisas nós podemos fazer em prol dos nossos irmãos sem lavar os pés. Amém? Então, isso nós precisamos entender. Esta necessidade, você pode fazer um bem
ao irmão, mesmo que você conhecendo ou não, é necessário que nós viemos a fazer isso. Por isso que eu estava falando, precisamos quebrar isso no nosso meio. Ah, mas eu não vou poder ir não, eu não tenho tempo, eu vi isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e a gente nunca tem tempo. Diga assim, o meu inimigo não é o meu tempo, é a minha disposição. Porque tempo não é inimigo de ninguém. É questão de atitudes. Aleluia. Precisamos tomar atitudes. Precisamos começar a mudar esse contexto das nossas vidas. Precisamos imitar Jesus. A Bíblia diz aqui, olha, Jesus, ele deu o exemplo. E se você for ler, eu também separei, não vou ler o texto, nós vamos à Santa Ceia agora, mas eu separei o texto lá de Filipenses capítulo 2, você pode ler depois. Filipenses capítulo 2, exatamente onde diz que o próprio Jesus, ele veio, se fez homem, andou entre nós, ele se doou, abriu mão da sua glória e viveu no nosso meio e foi fiel, humilde, obediente até a morte de cruz. Aí a Bíblia diz depois que ele foi reconhecido por Deus sobremaneira. Amém? Aleluia. Quer ter um ministério bem sucedido? Humildade. Acima de tudo. Quer ter uma vida cristã bem sucedida? Humildade. Quer ter uma vida profissional bem sucedida? Humildade. Quer viver bem no seu emprego? Humildade. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita os humildes. Ele rejeita os soberbos. Mas aos humildes ele dá graça. Então, isso quer dizer que eu posso praticar. Amém? Aleluia. E você precisa, nós precisamos cada vez mais estar dentro desse contexto da palavra de Deus, porque Deus, ele quer e ele tem o melhor para mim e para você. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sei que é uma ministração que não tem muitos glória a Deus, tem muito aleluia, mas que você guardar no seu coração vai salvar a tua vida. Humildade cura. Cura. Aleluia. Diga para o seu irmão assim, humildade cura o teu corpo. Aleluia. Aleluia. Ainda mais que agrada a Deus.